Em A Rainha Vermelha, o mundo é dividido pelo sangue, ou prateado ou vermelho. Mari e sua família são vermelhos, portanto são plebeus, humildes e destinados a servir uma elite prateada, cujos poderes sobrenaturais os tornam quase deuses. Mari rouba o que pode para ajudar a sua família a sobreviver, e não tem esperanças de escapar do vilarejo miserável onde mora. Entretanto, uma reviravolta no seu destino, ela consegue um emprego no Palácio Real, onde, em frente ao rei e toda a nobreza, ela descobre que tem um poder misterioso. Mas como isso será possível se o seu sangue é vermelho? As ações da garota vão desencadear uma dança violenta e fatal, que colocará príncipe contra príncipe e Mari contra o seu próprio coração. O primeiro volume da série, da mesma autora de Trono de Vidro, Corte de Espinhos e Rosas, traz um universo repleto de ação, intrigas e romance. Depois de anos sendo escravizados por fadas, os humanos conseguiram se libertar e coexistem com os seres místicos. Mas cerca de 5 séculos após a guerra que definiu o futuro das espécies, Freyre, uma filha de um casal de mercadores, é forçada a se tornar uma caçadora para ajudar a sua família. Após matar uma fada, uma criatura bestial surge exigindo uma reparação. Arrastada por uma terra mágica e traiçoeira, que ela só conhecia através das lendas, a jovem descobre que o seu captor não é um animal, mas também senhor da corte feérica da primavera. Assim, à medida que ela descobre mais sobre este novo mundo de fantasia, onde a magia impera, seus sentimentos por Tânia, passa ora por pura hostilidade, ora por uma paixão avassaladora. Ela roubou uma vida e agora deve pagar com um coração. Em 16 Luas não há vampiros, tampouco lobisomens, anjos também não aparecem no enredo, mas não falta aventura e romance, ou personagens fabulosos como bruxas, espíritos e zumbis, e uma certa atmosférica gótica sombra a obra. Em uma pequena cidade com sabor a Nova Orleans, uma magia poderosa e adormecida está prestes a ser libertada, e com a ajuda de 2 adolescentes, Ethan e Lena. Ethan é um menino comum, parte do time de basquete, algumas paqueras, órfão de mãe, criado por um pai ausente e uma velha babá com talento para feitiçaria. Nada de diferente de outros adolescentes, mas é à noite que Ethan se destaca. Ao som de uma música que fala sobre 16 luas, 16 anos e uma menina de olhos verdes que lhe aparece em sonhos. O problema é quando ele acorda e as marcas conseguidas no universo do seu sonho estão em seu corpo. O mistério começa a se revelar quando Lena chega à cidade. Ao conhecê-la na escola, Ethan não tem dúvidas. Ela é a menina dos seus sonhos, literalmente, que o atormenta em seus pesadelos e é quem tenta salvar desesperadamente. O que se segue é uma história de almas gêmeas e segredos perigosos e obscuros. Ethan e Lena precisam confiar um no outro para que juntos possam vencer uma maldição que pode acabar com tudo à sua volta. Nora é uma menina responsável. Aos 17 anos ela tira boas notas e sempre avisa a mãe onde vai e o que está fazendo. Nem mesmo os garotos a fazem perder o foco nos estudos. Apesar das tentativas de sua melhor amiga em arrumar um pretendente, ela nunca se interessou por ninguém. Pelo menos, não até conhecer Pat, seu novo colega na aula de biologia. Ele parece estar em todos os lugares e saber tudo sobre ela. Seu jeito, ao mesmo tempo sedutor e perigoso, faz com que Nora fique imediatamente intrigada e encantada. E então que eventos estranhos começam a acontecer. Um homem usando uma máscara de esqui salta diante de seu carro. Seu quarto é invadido e aparentemente alguém está tentando matá-la. Nora não sabe em quem confiar. Quando sua melhor amiga conhece 2 novos rapazes e tenta arrumar um encontro, as coisas só pioram. Nora está assustada a maior parte do tempo. Em sua busca por respostas,
Nora está prestes a se descobrir no centro de uma batalha ancestral entre seres imortais e anjos caídos, ou seja, uma disputa que não se resolverá sem sacrifício.